Bianca, quais que são os principais fatores que levam os alunos a terem dificuldades na aprendizagem? Está relacionado ao cognitivo, ao afetivo ou ao orgânico? Então, hoje a gente tem as três situações, né? Mas hoje o que eu percebo é que existe problemas de ensinagem, Hum, que pode partir tanto do contexto familiar quanto do contexto escolar. Então, vamos supor, hoje o que nós presenciamos? A criança, ela não tem um respeito em relação ao ritmo dela. Então, hoje em dia, por conta da correria do dia a dia, os pais eles estão tomando café da manhã, conversando com alguém logo cedo já no celular, né? Então, assim, eles são multifuncionais. A criança, ela vê isso e vai incorporando esses modelos de comportamento, né? Ela vai interiorizando. E isso depois acaba refletindo na forma que ela se organiza, ou que ela se desorganiza nesse caso. E aí, o que vai acontecer? Quando ela for lidar essa realidade na escola, ela vai ficar perdida. Por quê? Porque ela vai aprender a lidar com vários estímulos, só que tudo de uma forma rasa, né? Dentro da psicopedagogia e até mesmo da pedagogia, a gente fala muito dos conceitos de assimilação e de acomodação em relação ao objeto do conhecimento. É o formato, é o estilo que a criança aprende. Então, a criança ela pode ter ou um caminho. O ideal é que a gente tenha uma equilibração, né? Entre em desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, e assim a criança vai aprendendo. Mas tem crianças que elas hiperassimilam e hipoacomodam. Para entender um pouco disso, né? A própria Nádia Bossa usa uma metáfora bem interessante que eu acho que fica bem fácil, né? A assimilação do conhecimento é como se você estivesse pegando um chocolate, por exemplo, você põe na boca, você mastiga, você sente o sabor e você vai engolindo. A acomodação do conhecimento é a metabolização daquilo que você comeu. Então, tem crianças que comem muito conhecimento, mas não metabolizam. E tem crianças que assimilam pouco e acomodam muito. E que também é um desajuste, né? Então, a gente tem hiperassimilação com uma hipoacomodação, hiperassimilação com uma hiperacomodação. Qual é a desvantagem, por exemplo, de uma hipoassimilação com uma hiperacomodação? Ela assimilou pouco, mas acomodou muito. Qual que é a consequência negativa? Então, a relação, assim, de uma forma geral, né? Nós vamos ter ou crianças, assim, que com aquele modelo copista, que ela não vai ter vontade de entrar em contato com o objeto do conhecimento, ela vai ficar mais... Ela vai dar a impressão de que ela tem preguiça, entendeu? Ela vai ter um déficit lúdico. Está enfastiada. Exatamente. Ficou satisfeita demais com o pouco que teve. Exatamente. Em contrapartida, o hiperassimilativo, ele vai querer comer sempre muito, mas de tudo um pouquinho. Só um pouquinho. Aí não tem profundidade. Aí não tem profundidade. E aí não dá tempo de acomodar, porque aquilo se enfraquece e não vira conhecimento. Você não acha que essa dinâmica na qual a gente foi inserido por causa, sobretudo, da internet, tem feito isso não só com as crianças, mas com os adultos também? Que você, de repente, abre, tem um cabedal imenso de informação na sua frente e você é quase que impulsionado a ficar com o que está mais pronto, mais rápido, as manchetes. Então, lê-se muita coisa, mas com pouca profundidade, não fica nada. Sim. Isso, acho que há até um risco de agravamento dessa situação para as crianças, né? Porque é um estilo de vida que tá consolidando. Exatamente, que é uma época que eles têm que passar por isso. Bianca, quais que são os principais fatores que levam os alunos a terem dificuldades na aprendizagem? Está relacionado ao cognitivo, ao afetivo ou ao orgânico? Então, hoje a gente tem as três situações, né? Mas hoje o que eu percebo é que existe problemas de ensinagem. Conhecimento é como se você estivesse pegando um chocolate, por exemplo, você põe na boca, você mastiga, você sente o sabor e você vai engolindo.
A acomodação do conhecimento é a metabolização daquilo que você comeu. Então, tem crianças que comem muito Mas conhecimento, não fica nada. mas não metaboliza. E tem crianças que assimilam pouco e acomodam muito. E que também é um desajuste, né? Então, a gente tem hiperassimilação com uma hipoacomodação, hiperassimilação com uma hiperacomodação. Qual é a desvantagem, por exemplo, de uma hipoassimilação com uma hiperacomodação? Ela assimilou pouco, mas acomodou muito. Qual é a consequência negativa? Então, a relação, assim, de uma forma geral, né? Nós vamos ter ou crianças, assim, que... com aquele modelo copista, que ela não vai ter vontade de entrar em contato com o objeto do conhecimento, ela vai ficar mais... Ela vai dar a impressão de que ela tem preguiça, entendeu? Ela vai ter um déficit lúdico. Está enfastiada. Exatamente. Ficou satisfeita demais com o pouco que teve. Exatamente. Em contrapartida, o hiperassimilativo, ele vai querer comer sempre muito, mas de tudo pouquinho. Só um pouquinho. Aí não tem profundidade. Aí não tem profundidade. E aí não dá tempo de acomodar, porque aquilo se enfraquece e não vira conhecimento. Você não acha que essa dinâmica na qual a gente foi inserido por causa, sobretudo, da internet, tem feito isso não só com as crianças, mas com os adultos também? Porque você, de repente, abre, tem um cabedal imenso de informação na sua frente e você é quase que impulsionado a ficar com o que está mais pronto, mais rápido, as manchetes. Então, lê-se muita coisa, mas com pouca profundidade, não fica nada. Sim. Isso, acho que há até um risco de agravamento dessa situação para as crianças, né? Porque é um estilo de vida que tá consolidando isso que você está apresentando como algo que é negativo. O que eu sempre comento com os pais em atendimento é o seguinte: o problema não é a tecnologia em si, o problema é o uso que nós estamos fazendo, é o como nós estamos usando essa tecnologia. Então, por exemplo, eu vejo crianças que com 7 anos elas já têm um celular, aquele celular, um smartphone, por exemplo, top, que dá para jogar joguinhos, enfim. Então, a criança ela vai estar em contato com uma hiperestimulação ali, né? Ao passo que, e um distanciamento do eixo primário, do vínculo primário dela, né? Então, esse distanciamento já não é satisfatório. Por quê? Porque a relação dela de desejo não está sendo feito pelo seu familiar, está sendo com um aparelho eletrônico, né? E ela que está sendo o seu próprio filtro ali. E ela não tem condições de fazer esse próprio filtro. Ao passo que, se um pai pega um livro, por exemplo, né? E vai fazer a leitura de uma história, que vai ter um significado, porque quantas vezes, né, eu vejo até por conta do meu marido ele gosta de determinados tipos de leitura, e aí ele reconta as histórias que ele lembra, olha filho, quando na minha infância era assim, não sei o quê, por exemplo, He-Man nem existe mais hoje, né? Pois é. Então, e aí ele fala assim, olha, na minha época, tal, e contar essas histórias nutre o outro ser humano, né? Mostra um sentido de temporalidade, sabe? De passado, isso é importante até para a aquisição da linguagem na criança, né? Esses modelos repetitivos, e se você coloca isso como uma forma até de demarcar um ritmo na criança, né? Além de trazer essa aproximação afetiva, você ressignifica, porque a criança ela vai entender que a leitura, por exemplo, é um momento de acolhimento para ela. Ela percebe, sente isso organicamente, desse jeito. Então, é um caminho assim, ao passo que um eletrônico não vai garantir isso. Com certeza.